Fala galerinha, tudo bem? Olha só, estamos aqui em mais um encontro super especial do nosso Descomplicast, o podcast que tenta iluminar, trazer realmente às claras tudo que tá meio sombrio aí, precisa descomplicar, é aqui que você vai encontrar resposta para tudo dentro da saúde integrativa, estética, pautas polêmicas, talvez, mas com conhecimento tudo se torna tangível. E é isso que a gente vai continuar fazendo daqui em diante com a sua participação e colaboração. Inclusive, o quadro já está aí no ar. Você já está inscrito no canal? Você já ativou as notificações? Eu quero saber o que você está achando também. Então aproveite os comentários para mandar sugestões, pautas, o que você quer que seja descomplicado aqui por nós, porque a gente também quer ouvir um pouquinho de vocês para trazer o melhor conteúdo. Afinal de contas, esse nosso quadro aqui, ele é feito por muitas mãos. É o pessoal que vem para nossa entrevista, toda a equipe da técnica e, claro, dos nossos patrocinadores. Inclusive, sempre tem alguma coisa de especial. É um brinde, é uma promoção, é uma oferta, com um link que vocês encontram aí embaixo, na descrição do próprio vídeo. Então, para não ficar de fora de nada especial, se mantenha aí atualizado, inscrito e com as notificações ativadas do nosso canal. Galerinha, hoje falaremos de algo importantíssimo. Vai mudando o tempo, vai começando a ter aquela transição. Período chuvoso, dia quente, dia frio. Começa a vir uma mosquitada aí. Eu sei que você já é meio dengoso por si só, né? Mas esse dengo a gente até tolera. O problema é que agora existe um aumento de incidência de algumas patologias que podem ser muito graves, principalmente se a sua imunidade não está em dia. Então vamos descomplicar um pouquinho disso e entender como que o mundo, tanto da suplementação, dos nossos injetáveis, pode favorecer a sua imunidade e combater todos esses agentes deletérios aí para aumentar a sua taxa de proteção. Para falar um pouquinho disso, eu trouxe ela, a doutora Bárbara, que vai nos completar o pensamento de como é possível se prevenir injetando a coisa certa. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Rafael. É um prazer estar aqui com você novamente. Eu que agradeço de você ter topado vir aqui falar com a gente de novo, para trazer, inclusive, esse ponto que, querendo ou não, é super importante. Existe um aumento de incidência de problemas, mas antes da gente aprofundar, né? Porque às vezes a galera não te conhece ainda. Então, fala aqui nessa câmera. Para quem não te conhece, quem é a doutora Bárbara? Oi, pessoal. Eu sou Bárbara, farmacêutica há 28 anos, sou farmacêutica esteta, ozonioterapeuta e consultora da Farmatec, uma farmácia de injetáveis que está há 30 anos no mercado e há 8 anos como laboratório de injetáveis, tanto na área de ortomolecular quanto na área de estética. É um pouquinho de mim. Ah, mas tem mais coisa, porque você é uma farmacêutica que trabalha com ozonioterapia, você tem seu espaço, tem a parte da estética. Sim, eu tenho meu consultório, trabalho com ozonioterapia desde que fiz o curso contigo, né? E trabalho com estética há um pouco menos tempo. E trabalho com os injetáveis, que são incríveis, né? E complemento tanto a ozonioterapia com a parte de injetáveis, que é uma sinergia perfeita. Tá aí uma coisa que eu acho bem interessante. Eu acho que tá tão consagrado na cabeça da população que injeta algo que melhora, que a aceitação da soroterapia, das mesclas de imunidade, elas até que dentro do consultório funcionam muito bem. Só que o que eu sinto de muita dúvida que entra pelos cursos, pelas aulas e até mesmo os nossos pacientes da clínica, o que tomar, né? Por onde começar? Geralmente, a resposta que sempre nos dão é: eu estou tomando vitamina C. Será que é por aí mesmo?
Não é tão simples assim, né? Primeiro a gente precisa avaliar como que está esse paciente, né? Precisamos avaliar como está esse paciente. Ele tem exames? Você já está acompanhando esse paciente anteriormente? E algumas vitaminas super importantes aí para serem avaliadas, né? Vitamina D desse paciente, que é um hormônio aí super importante para se avaliar. Ferritina. Muita gente não dá atenção para a ferritina, mas é super importante avaliar a ferritina. Tem que acompanhar como é que tá o homocisteína dele, que também é importante. Homocisteína, como que tá, para ver esse corpo inflamado. Proteína C reativa. Proteína C reativa, se ela estiver lá em cima também a gente já tem um indicador. E um complexo que... lembrei. É importantíssimo, né? Não, o complexo B, né? Então, não é tão simples assim, questão de vitamina C e zinco, né? Não, seria o básico, mas não é. E ainda um básico que nem sempre funciona. Porque nem sempre funciona. Qual a taxa de absorção dessa vitamina C? Pensando que você está fazendo por uma via oral. oral. Né? Eu até brinco com os alunos, eu falo, olha galera, você pegou aí o seu efervescente 2 gramas, seu primeiro xixi vai lá na planta. Mija, pelo menos devolve para a natureza essa vitamina C, porque... Vitaminado. Com certeza, é hidrossolúvel. Hidrossolúvel. Não faz reserva. Se você não utilizar de imediato e não tiver volume de compartimento de reserva, você vai excretar logo na primeira... que se bobear nem precisa de biotransformação. Já por hidrofilicidade, ela vai embora sozinha. Exatamente. Então, as vias injetáveis podem ajudar muito nessa questão, porque nem tudo via oral é a melhor forma de se ingerir. Por que hoje a gente tem tanto problema com a via oral? Por causa do intestino, né? Nosso terreno biológico, o tal terreno biológico, o que é isso? Nós precisamos cuidar do nosso microbioma, o nosso organismo, as fontes de defesa. Sem o terreno biológico tá ok, não adianta a gente querer que o nosso organismo se defenda, faça milagre. Verdade. Bonitão, você tá aí do outro lado vendo? Seguinte, você tá se achando gente? Você não, viu? Você é só 10% gente, tá? Você é 90% bactéria. Então, você, na verdade, é uma colônia, quase um nosso lar em vida, né? Exatamente. De todas essas bactérias e alimentação irregular, hábitos deletérios, fator de exposição, risco, que não estão pensando na importância de como esse intestino, se não tiver funcional, o que você colocar boca dentro não vai passar para a circulação nunca, não vai ter o que a gente chama de taxa de absorção. Exatamente. Fora essa questão, você mencionou aí a alimentação, ingesta de uma água de má qualidade, a gente está se intoxicando com metais pesados, a gente está se intoxicando com cloro, Sim. com flúor, na própria pasta de dente, né? Então, assim, são muitas questões que vão absorvendo a alimentação cada vez mais errada. Nosso corpo Com é 70% de nitratos. água. Então, assim, se a água tem um pH inadequado, se a água tem minerais que não são adequados, a gente está se intoxicando. E para vocês avaliarem o quanto isso é sério, galera, o corpo em acidose, ou seja, um pH abaixo de 7, é um corpo muito mais propenso a doenças, processos inflamatórios. O câncer adora uma acidose, né? Sim, Por exemplo. Ele exatamente. é um indutor, inclusive, de acidose. E você colocar esses pró-inflamatórios faz essa cascata virar uma bola de neve. E, às vezes, nós, como farmacêuticos, temos a dificuldade de conseguir trazer isso para o nosso paciente, porque eles não entendem que a estrutura desses metais, desses subprodutos, nem sempre é a melhor estrutura que o meu corpo consegue absorver. Uhum. Então, vamos supor, você pega aí um magnésio da vida, fundamental para o corpo. Mais de 300 reações que ele faz acontecer. Qual que é a taxa de biodisponibilidade de um treco desse? Mínima. Vale mais a pena você fazer um escaldapé, que você tem mais absorção,
ou usar o óleo de magnésio, que também tem essa opção, do que você fazer a ingestão, galera. E daí você pode ter... De doses cavalares, inclusive. Aham, porque não tá no elemento que traz a ou tá conectado com o carreador. Então, muito tempo a gente colocou silício para dentro e não via resultado. Por quê? O silício por si só não estava biodisponível. Eu tive que pensar num colágeno marinho para associar, tive que pensar em algum carreador para entregar essa biodisponibilidade. Só que num corpo normal já é difícil, imagina no corpo inflamado. Exatamente. Então, é justamente por isso que a gente precisa avaliar como está esse paciente. Não adianta falar, nossa, minha imunidade está ruim, mas por quê? Vamos avaliar esse corpo? Tem exames? Esse paciente se alimenta bem? Tem uma ingesta de água? Qual o tipo de qualidade dessa água? Ele faz um acompanhamento constante, né, de saúde, de forma integrativa? Ou acha que faz, né? Porque em grande parte da problemática é essa. Imagina, eu tô cuidando, tô com os exames em dia. Sim. E não é bem assim. A gente fuça. Ah, tá suplementando? Com qual? Daí você vai ver, é o tipo de baixa biodisponibilidade. Ai, sim. E, opa, você falou da ferritina, né? Sim. Ah, tá fazendo sulfato ferroso, ele já tem um pouco de desbiose, tá tomando com vitamina C para aumentar? Não, não tô. Exatamente. Não tem as jogadas aí para absorção, né? Muitas vezes não é nem orientado pelo profissional de saúde que tem essa... Vou me alimentar com uma carne, vou fazer uma ingesta de um suco cítrico. São coisas básicas, inclusive, de um profissional de saúde, não necessariamente de forma medicamentosa, de fazer essa orientação, né, para subir um ferro, uma ferritina. Mas você falou uma coisa que me fez lembrar do quê? Valores de referência, Rafael. Sim. Nem sempre os valores de referência são, assim, numa prática integrativa, nós não levamos em conta, né, os valores de referência. E uma nem ferritina, por exemplo, uma vitamina D, por exemplo. Ah, tá ótimo, minha vitamina D tá em 29, 30. Tá ótimo, Rafael. Tá ótimo você ficar doente, né? Tá ótimo a vitamina D 30? Não tá. Hoje, pessoal, nos novos conceitos, a gente já tá falando de manter ela acima de 40, no mínimo. No mínimo. Tem alguns autores que já estão colocando no 60. 60. E tem os mais radicais que estão no mínimo 100. Sim. Então, o que eles observaram? Ah, mas é hepatotoxicidade. Com o ajuste do terreno biológico, beleza. Tô conseguindo compensar. Mas vê se a pessoa tá gripando. E é um efeito bola de neve, galera. Por que a gente precisa entender? E a nossa ideia de trazer aqui o injetável para vocês, por conta da biodisponibilidade, dos blends que compõem esse tipo de mescla injetável, uma vez que o oral não supre mais tudo o que é necessário para a gente conseguir o resultado positivo. E a gente fica sempre deficitário. Então, eu nunca vou conseguir subir se eu não consigo absorver. Então, se o problema está na absorção, eu falo que a gente tem que pular essa fase e já entrar em distribuição, pelo menos, e se não for através do injetável, vai ser difícil, né? Um exemplo é a B12. A B12 também, a nível de referência, valor de referência, tá ótimo 300. Não tá. A gente considera hoje acima de 600, né? Uma existe, claro, pessoas, profissionais que preferem suplementar mesmo com a cianocobalamina, um industrializado aí que é referência que tem no mercado, mas nós temos hoje a metilcobalamina, que é uma forma muito mais biodisponível, né? Por que não se utilizar dessa metilcobalamina, que nós acabamos tendo resultados tão rápidos? E às vezes é aquele barato que sai caro, porque você coloca na ponta do lápis o quanto que eu realmente consigo absorver, o quanto que eu tenho que comprar para compensar. Você sai perdendo, até porque daí você adoece. Adoece, você gera uma pessoa com pele acneica, de tanto que você acaba gerando doses altas, né? E gerando outros efeitos, né? O que você tem sentido nesse momento agora? Porque
tá aumentando a incidência, que nem a gente falou, volta de Covid, até porque depois do carnaval não tinha como dizer que não ia subir, Sim. né? A galera citando a personagem, beijou muito, né? Trocou todas as bactérias e a boca é suja, viu, galera? O Dr. Bactéria já falava pra gente, né? Sim. Antes você beijar outro lugar primeiro do que a boca, porque olha, tem muito bactéria. E nessa troca toda, às vezes o seu sistema imunológico não está amparado para isso. E daí que está o ponto. O sistema imunológico, ele pode ser treinado, ele pode ser conduzido, só que para isso ele precisa ser nutrido. O que hoje a gente tem de opções para conseguir trazer um pouquinho mais dessa nutrição, pensando em alguns insumos ativos, mesclas, para conseguir deixar essa vida do paciente mais favorável, seja no Sim. preventivo ou seja até no corretivo? Bom, hoje nós temos disponíveis os antioxidantes, né? Nós temos curcumina, nós temos o PQQ, nós temos o próprio NAC, né? Que é a N-acetilcisteína. Ou seja, nós temos uma gama de aminoácidos. Se a gente falar em aminoácidos, minerais... Esses injetáveis, inclusive. Injetáveis. A timomodulina, que é um peptídeo já direcionado para a imunidade. Então, nós temos uma gama de ativos direcionadas para... claro que cada profissional vai ali saber o estado nutricional do paciente. Ele precisa de aminoácidos. Seria legal suplementar, fazer um blend ali com N-acetilcisteína, com zinco. Esse paciente eu preciso suplementar complexo B para ele. Então, eu vou personalizar de acordo com cada necessidade, né? Vitamina C, super biodisponível na forma injetável. Já está pronta, né? Está pronta ali. Eu já vi muita gente pegar as bolsas quando fala da vitamina C e envelopar ela toda. Hoje ainda é protocolo, procedimento, indicação da farmácia ter uma bolsa realmente escura para quando você fala de administração de vitamina C? Não. Hoje não se preconiza essa necessidade. Eu vejo... Eu falei, eu não falo que precisa, não. Não, tem profissionais ainda que seguem esse padrão, mas hoje já não se vê essa... Até nos cosméticos, né? Antes só usava cosmético à noite, era fotossensível. Agora a vitamina C não é esse vilão mais. A estrutura mudou, né? A estrutura mudou. Então isso que é importante a gente entender. O leigo vai ler vitamina C. O farmacêutico ou profissional bem treinadinho vai ler VCPMG, AA2G, vai ver qual que As é. formas. As formas. Quais as formas, né, que essa vitamina C foi colocada ali e se ela permite a exposição, né, à luz. E é uma nova pegada que o nosso mercado vem trazendo, né? Uhum. A procura por esse tipo de tratamento, de prevenção, você já sentiu um aumento de demanda? Já. Conta isso pra gente. Logo assim, e nessa volta do carnaval, já realmente a busca de... vocês têm um protocolo de imunidade? Então, a gente indica realmente os ativos, né? E tanto no consultório também eu senti pacientes, eu tô com herpes de novo, o que acontece comigo? Herpes labial. E é baixa da imunidade como um todo? É baixa da imunidade, né? Por que minha herpes volta? Então, assim, tanto na vida prática clínica quanto na farmácia, essa é claro, assim, a volta da necessidade do aporte dessa modulação da imunidade. É que hoje caiu isso, cai fluxo hormonal, cai fluxo funcional. E na associação desses injetáveis, eu observo que a gente vai com aminoácidos específicos, até para fazer uma nutrição, quando a gente pensa na questão imunidade, a gente entra com outros reforçadores, né? Você trouxe até algumas formulazinhas, inclusive, pessoal, quem precisar depois das formulações da Farmatec, só entrar em contato com eles, eles mandam todo o portfólio para vocês entenderem um pouquinho dessas fórmulas aqui que a gente vai conversar, de ativos, de insumos, o que a gente tem de característica em cada um deles.
tá certo? Então é só mandar um oi lá para eles que logo, logo chega o bonitão para vocês. Eu trouxe algumas sugestões que nós temos, assim, como protocolo EV, protocolos intramusculares, tem profissionais que ainda não trabalham com EV, né? Então, assim, no portfólio, os profissionais podem solicitar para a Farmatec o portfólio que a gente envia sem problema nenhum algumas sugestões, para quem não tem familiaridade ainda, né? Mas, assim, o que eu trouxe de ativos é a lisina, a teanina, são ativos incríveis para se colocar ali junto. O próprio zinco. Então, a gente acaba montando, ajudando, né? Peçam ajuda, né? Se não estão seguros para fazer, peçam ajuda para que a gente possa apoiar nesse sentido de compor uma formulação adequada. Pessoal, para vocês entenderem como que o aminoácido fundamental é importante no meio dessa história toda, ela falou da lisina, né? Sim, a lisina. A lisina ela vai compor praticamente o blend dos nossos 3 parceirinhos que constitui o popular BCA, né? Isoleucina, valina. Eu vou conseguir com ela fazer taxa de nutrição. Então, aonde a gente indica bastante isso? Pro vozinho. Então, o vozinho, às vezes, que tá sarcopênico, que tá fraquinho, que tá indisposto e não tá conseguindo resgatar-se, né? É bom a gente entregar isso, até porque às vezes ele não vai comer o suficiente, não é verdade? Sim, a arginina também. Uhum. E a arginina, além da função vasodilatadora que ela vai ter, ela vai favorecer a oxigenação, ela vai favorecer um monte de outras taxas metabólicas aí nesse organismo para dar um up, né? Exatamente. Acordar essas mitocôndrias aí para ajudar também. Precisa, viu? Só que daí a gente começa também a ver as aberrações, né? Porque vamos acordar as mitocôndrias, beleza. Pode acordar de qualquer jeito, Não. injetando de qualquer jeito, por Não. qualquer via? Não. Querem injetar aí a coenzima Q10. Como que isso pode de EV? Porque isso é uma das coisas que a gente tem que descomplicar, galera. Não é porque é injetável que é qualquer furo que você vai sair fazendo, não. A coenzima é uma forma oleosa, né? Então, o que é a oleosa? A gente pode colocar num soro. O soro é o quê? Água e sal. Né? Ele é hidrossolúvel. Nós podemos colocar a coenzima? Não. Então, é uma via intramuscular que a gente é um pouco dolorido, então a gente também recomenda fazer com procaína, via intramuscular profundo. Então, tem algumas vias. Por exemplo, a curcumina também não tem indicação endovenosa. Existem algumas restrições, né? E para essas que são muito doídas, pessoal, existe a metodologia que a gente fala que é única agulha, 2 seringas. Você entra na primeira picadinha, a primeira base é o anestésico. Então, fez o preparo, o condicionamento lá do tecido da região, não recolhe a agulha, desencaixa e entra com a sua outra seringa no tecido já anestesiado para você fazer a entrega sem o paciente querer te dar na cara, né? Porque Pra não ter que dar 2 agulhadas, né? Não, e outra, sem sentir dor, né? Porque eu lembro uma vez que eu tomei dipirona na bunda. Eu falei, meu Deus do céu, por que essa mulher tirou o acesso do meu braço e me deu isso Você não daí? ia sentir nada, né? Se fosse ver. Mas senti tudo que eu nunca senti na vida. Pois é. Não tava passando mal até aquele momento. Exatamente. Então, a escolha da via, quando possível, se houver essa possibilidade das 2 vias, se for a melhor possível, a menos dolorosa para o paciente, é perfeito, né? Então, isso é uma coisa também importante. Sim. Quando a gente pensa na via intramuscular, não é que eu estou excluindo a possibilidade de trabalhar a EV, e nem quando escolho a EV que eu estou excluindo a intramuscular. Às vezes elas fazem sinergia entre si, seria isso? Sim. E de repente eu tenho um pouco assim, eu quero só 3 ativos ali, então eu tenho 6 ml, eu vou fazer, de repente, o paciente aguenta 2 picadas ali, porque são 5 ml por glúteo, né? Então, posso até 10 ml ali, IM. Se eu não quero fazer um soro para esse paciente ficar ali mais tempo. Agora, se eu tenho uma gama maior de ativos para esse paciente, para fazer esse aporte nesse paciente, eu vou fazer uma via EV, né?
Não tem como. Então, depende muito da escolha. O que você vai colocar nesse paciente? Essa semana, pessoal, eu fiz minha soroterapia lá na clínica e foi um blend que eu peguei aqui, olhei e falei, tá. Peguei esse outro aqui e falei, tá, eu tô nesse estado dos dois e não tá repetindo o princípio ativo, então eu vou tomar os dois. E foram 500 ml, porque bolsa de ozônio, bolsa do insumo 1, até porque daí eu não sabia como que ia ficar a osmorregularidade, e bolsa 3. Então a gente tomou uma de imunidade e mais uma de ganho de massa. Tá. Então eu tava lá todo praticamente nutrido, galera, vitaminado. E a de imunidade tem a vitamina C. Sim. Então ela veio já logo depois do ozônio, dentro daqueles 15 minutinhos, e eu deixei daí de ganho de massa para depois, porque não tem nada de antioxidante, daí daria para trabalhar com ela em associação. Essa pegada de conseguir entender não é qualquer um que faz. O que hoje vocês sentem que bate bastante lá no saque quando aparecem essas dúvidas de imunidade? Que o profissional tem mais dificuldade? Tem dificuldade assim, quantas vezes por semana eu faço esse protocolo? Existe um padrão? Faço uma vez por semana, faço 2 vezes. Então, assim, eu costumo falar com esse profissional, qual é o estado desse paciente? Qual a necessidade desse paciente? Né? A gente precisa entender o caso clínico. Então, não existe uma regra. Você precisa entender o que acontece com aquele paciente. Então, eu preciso conversar com aquele profissional para entender o caso clínico, para poder orientar mesmo, porque não existe um padrão. Vocês não colocam quantas vezes por semana no portfólio, mas não tem como, Rafael. Eu não posso mesmo orientar um padrão único, né? Único, exclusivo. Mas esses dias teve uma pergunta para a vendedora se fazia prega ou não no subcutâneo. Ai, pai do céu. Aí eu falo, meu Deus, mas espera aí, o profissional tem que saber isso, né? Um profissional esteta perguntou se faria prega ou não, né? Perguntou para a vendedora falou, meu Deus, eu não sei responder isso. A vendedora não é técnica, né? Ela perguntou para mim, para que eu falasse com o profissional. Mas tem pergunta pertinente também, né? Óbvio, eu posso associar esses ativos, eu gostaria de tirar essa B1 daqui e colocar outro ativo aqui, esse PQQ eu posso inserir aqui também, que eu acho que é um antioxidante super importante, pode. E que daí é de perfil hidrofílico, pelo menos. Exatamente, hidrofílico. E aí não vai ter problema de compatibilidade farmacotécnica, e esse paciente precisa de mais um ativo, e não é talvez o perfil padrão que a gente tem no kit sugerido. Então, perguntas mais técnicas a gente orienta, claro. Mas tem bastante pergunta. Eu acho que isso que é muito importante da gente descomplicar mesmo. Não é porque você recebeu um kit fechado que você vai usar tudo que está nele. Você pode, às vezes, ter um histórico de alergia a algum componente. A B1 é muito comum. Por exemplo. Uhum. Né? Tem Por que tem o complexo B sem B1? Tira a B1, galera. Coloca o resto. Entendeu? Não precisa colocar tudo. O que eu faço com aquele lado? Eu vou falar o certo, mas eu sei que você vai guardar. Descarta. Posso aumentar? Opa. Antes de sair aumentando e misturando, melhor sempre comunicar, né? Porque existem essas incompatibilidades farmacotécnicas. Exatamente. E muitas vezes a pessoa vai fazer a tentativa, mas ficou branquinho. Ficou com uns cristalzinhos. Eita, nós. É normal? Não é normal. Então, é precipitação, a fórmula turvou, isso tudo é uma anormalidade do processo, né? Então, tem que ficar bem atento com essas tentativas e erros, né? Justamente porque... Aquela história da regra do pH que às vezes não se segue. Regra do pH, de aspiração do menor para o maior, ou do maior para o menor, justamente para você não ter problema. Então, existem algumas regrinhas aí dos injetáveis, né? Quando a gente pensa nesses injetáveis todos, também não é milagre.
né? A pessoa não vai levantar e dar 3 piruetas para trás. Não. Opa, já todos plena, né? É difícil a gente precisar o período do intervalo, porque a biodisponibilidade é rápida. Os hidro não vão fazer reserva, eles vão embora. Os lipo, a gente nunca sabe quanto que vai ficar realmente no organismo. Precisa acompanhar, né, por meio de exames. Uma vitamina D, por exemplo, precisa dosar. E a vitamina D é uma que a gente também não faz direto pelo IV. Não faz EV. Uma vitamina D a gente faz IM. E como que anda? Porque teve uma época aí da febre do IM da vitamina D, né? Uhum. A galera injetando aí quantidades altíssimas. 600 mil. Tão alto assim, eu não sabia. Tem 100 mil, existe 100 mil e 600 mil. Mas de injetar... Sim, mas 600 mil é uso médico. Realmente tá bem necessitada essa daí, né? Sim, tem essa forma. Gente, mas é... Bem... Existem situações e situações, né? Quando recomendada e bem indicada, ela deve ser implementada. Sim. Mas não é uma coisa do corriqueiro, né? Não, inclusive eu tive um médico que falou comigo, ele fazia 600 mil semanal. Semanal? Semanal para o paciente. Falei, doutor, mas é isso mesmo? Eu confirmei com ele uma época. Ele falou, não é isso e tá tudo bem. Mas era um período curto? Ou... Era um período curto, mas ele fazia semanal, eu confirmei se era isso, era o protocolo dele. E ele fazia semanal. A recomendação era 600 a cada 3 meses, né? É. Se fosse, assim, uma necessidade extrema, paciente super deficiente. Mas... A galera que tá colocando a vitamina D, você sente, se tá entrando pergunta, de como anda a vitamina K, porque sem K2 não adianta K2 MK7, né? Não, então, nem todo mundo sabe dessa sinergia aí, dessa então, necessidade. Vamos descomplicar isso, porque o que eu sinto? A galera toma vitamina D e acha que... Só D. Só D. Bastou. Aí você fala, tá, e como que estão? A KM... Qual? K2 MK7. É? Quem são essas? Ah. Então, uma forma da K2. É super importante a K2 ser suplementada, né? Fator de coagulação aí é super importante, tão quanto a D, né? E elas se correlacionam no processo de ativação. Exatamente. Inclusive com o próprio cálcio. Sim. Então, é uma somatória que você coloca elemento A com elemento B com elemento C. Só que a K também tá no perfil injetável, a gente tem ela para um oral. Como é que você tá indicando mais ou menos isso? Tem, a K tem via oral, mas a K também tem a possibilidade tranquilamente da gente fazer ela injetável. E daí já pode montar um blend direto. Sim, a gente pode fazer o blend direto e fazer o kitzinho já com já suplementando ela com a K2. O que você acha que não poderia faltar nesse paciente? Que a gente falou dessas Pra principais imunidade? vitaminas para essa imunidade. Que é assim, Rafa, vou pensar no injetável. Esse ativo por isso, esse ativo por isso. E os principais para imunidade, eu até anotei aqui, assim, precisa saber, a AD, obviamente, B12 como que tá, complexo B como que tá, a B5 é super importante, a B9, o ácido fólico, né? Como que tá esse ácido fólico? É super importante ver como que tá suplementado de ácido fólico, a gente costuma colocar, um dos protocolos nossos tem o ácido fólico. E o pessoal às vezes não entende, principalmente o complexo B. Ele é de fonte animal, né? Então, se você tem algum tipo de dieta restritiva, vegana, vegetariana, tem que estar fazendo complementação. Precisa fazer. E a absorção dela é muito difícil, né? A B12, se você ingere ali cápsulas normais, você não tem absorção. Precisa ser sublingual, precisa ser uma forma super biodisponível. Assim como a D, depende do que você ingerir, se não for cápsula oleosa mesmo, você não, ou sublingual, você não vai ter essa
elevação do nível tão rápido assim. E nem tem como, né? Porque daí você coloca num risco de intoxicação antes mesmo de absorção. E daí aquela história de abertura do terreno biológico que a gente iniciou aqui, vai tudo por terra, né? Sim. E a importância de ter um acompanhamento de um profissional realmente que conheça, né? Ah, minha vitamina D está chegando lá em 100, mas espera aí, o PTH tá baixo? Então tá ok, né? Mas, então... Você sabe quem é o PTH, galera? Sabe? Conta aí pra gente, Rafael. Quem que é? Estamos falando de paratormônios. Porque o que eu já vi de absurdo. A época do pessoal tomando os hipoglicemiantes para emagrecer. Os tiroidianos para acelerar metabolismo e ganhar massa. E na verdade se perde, né? E aí você tem efeito rebote, né? Aham. O nosso eixo hipotalâmico, que daí fica PTH, LH, FSH, tudo Descompensado. Você está sentindo chegar um pouquinho também desses pacientes, às vezes esses ratos de academia, e com imunidade irregular? Sim, um pouco. Quem chuta aí, galera? Por que vocês acham que isso está acontecendo com essa galera? O que está faltando na vida deles? Nossa, você falou isso, agora me lembrei até de um perfil de uma paciente minha. Treina direto, inclusive personal, mas eu falo, mas você está se alimentando direito? O seu aporte proteico está adequado? Né? Então, essa ingesta de proteína está maior? Está suplementando tá se alimentando de forma adequada? Os nutrientes dela, então a gente começou a olhar... Eu acho que o micro e macro deve estar Não, aí tudo o fora. que a gente viu? Ferritina baixa, ela entrou, obviamente, eu fiz encaminhamento médico, ela começou a tratar a questão hormonal, e aí a ferritina regularizou. Aí agora a gente está fazendo... iniciamos um aporte de aminoácidos, porque estava com cabelo, unhas fracas. Então, a questão nutricional dela, não estava suplementando tanto quanto estava treinando. E você vai treinar, Começa que a você vai perder comer? massa. Zinco vai ser recrutado para o músculo. Exatamente. Magnésio vai ser recrutado para o músculo. Sim. Os cromatos vão ser recrutados para o músculo. Tá competindo ali. E quem sobra para a imunidade? Nada. Por isso que eu perguntei, porque eu vejo que às vezes, principalmente quando a galera começa a hormonar sem acompanhamento, Sim. fala, é só injetar que gripa. Não é que você gripou, é que você descompensou tudo, né? Aí você fala desses que vão hormonar e nós também começamos a ter problema hepático, né? Aí nós as enzimas hepáticas já vão lá para cima, ó. É um mês de injeçãozinha de testo para a enzima subir. Eu não sei o que aconteceu, mas eu prefiro isso. Então tá. Então você prefere isso, mas no seu fígado vai reclamar, né? E hoje a gente já tem a opção, porque se você sobe o bromo, e para esse praticante de atividade física, você pode trabalhar com hidroximetilbutarato. HMB, maravilhoso. Que é um GH-like para esse paciente. Sim. Para esse ganho e sustentação de massa, uma ornitina cetoglutarato, o OKG, também vai te dar esse aporte todo. E que nem você falou, a alanina que entra aí já de BCA, arginina, são ativos incríveis que podem ser numa sinergia aí muito melhor do que realmente entrar nesse mundo aí. E por que eu fiz essa... Pode parecer que foi uma vertente à parte, galera, porque na verdade não é uma vertente à parte, não. Às vezes, o que eu sinto também muito nublado na cabecinha dos alunos, ele pega a indicação, vê lá, isso daqui é para imunidade. Lê direito. Lê os ativos, não só a recomendação global, né? Porque às vezes o meu de ganho de massa, dependendo do que a gente avaliou nesse paciente, ele é melhor para aquela imunidade. Sim. Ou eu tenho lá o de vocês, quando eu tô muito fadigado, o estimulador cognitivo. Eu uso direto para vários tipos de paciente, não somente para cognição.
Justamente porque ele aumenta o aporte desses aminoácidos. Eu uso em mim também. Ah, que bom, né? O pool cognitivo, inclusive, tem um pool cognitivo, que é uma ampolinha. Ele é maravilhoso. O pool de aminoácidos essenciais, que é recente, que foi lançado, são ampolas que têm complementos ali, já suplementos maravilhosos, que não necessariamente são somente para as indicações, como você está falando. Precisa colocar a cabecinha para pensar. Precisa. Porque, como você sempre fala. Eu não gosto de dar resposta mastigada. Ela foi minha aluna, galera. Vocês chegam na aula para mim e falam, como é que eu faço isso? Eu falo, é o que eu quero saber, me diz. Porque primeiro tenta. Mesmo que você erre, a gente corrige, ajusta, faz entrar na cabecinha, na cachola, o que tem que ser feito. Porque na última residência da pós, eu cheguei com uma mescla mesoterápica. O paciente veio para tratar rugas, regiões periorbicular e lábios. Eu falei, tó, esse aqui que você vai levar. Daí ela voltou toda preocupada. Não, olha, é produto de estria. Falei, tá. E o que você quer na estria? Não é produzir colágeno? Não é uma fenda? Você não está indo tratar a fenda da mulher? Ô, criatura, olha o princípio ativo que você tem aí. Então, essa pegada eu acho que está sentindo um pouquinho de disparidade. O nosso cenário precisaria ser um pouquinho mais preparado para conseguir entender que o que importa é o insumo ativo e que imunidade, às vezes a estruturação de massa, o cognitivo, eles conversam entre si, porque o corpo é uma coisa só, né? E a deficiência de um vai gerar a deficiência do outro. Isso é pensar de forma integrativa, né? Como um todo, ter esse olhar assim. Não adianta pensar, vou só tratar isso, Você está olhando o paciente como um todo, mas ele tem... Não adianta pensar só imunidade, vou pensar só na herpes dela. Não, eu tenho que pensar, ela é uma paciente esportista, por que está acontecendo? Qual o perfil de esportista que... ele tem sobrepeso, mas é esportista. O que está acontecendo com ele? Tem disfunção metabólica? Ou ele está comendo errado? Cada um vai ter sua característica e aquela mescla não vai ser necessariamente com a descrição, somente para aquela descrição, né? Você tem que pensar e personalizar. É isso que você está falando, exatamente. E pensar, dependendo do foco, parece que dói. Nossa, cada vez mais parece. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que precisa mais de mescla cognitiva aí para todo mundo. Olha, não dá para injetar o ChatGPT? Olha... Pode ser uma mescla boa, viu? Que maravilha. Aí todo mundo sai já resolvendo. O que você achou da ideia, hein, Foquinha, de fazer uma injeção de ChatGPT via EV direto? Todo mundo tem resposta para tudo. Vamos pegar daqui a pouco o chip lá do Musk, hein? Nossa, adorei. Galera, olha só. A gente brinca para ficar mais leve, para descontrair, porque é preciso entender que o conhecimento é quem nos liberta, quem realmente descomplica tudo isso para vocês. Então, o nosso corpo ele faz um sinergismo. Age num ponto, age no outro, age em mais outro e é o mesmo princípio ativo. Então, a gente precisa ter muito disso, claro, na cabeça. E até para entender o quanto que eu vou fazer de suplementação para conseguir suprir todos esses pontos. Então, até para a gente acabar esse nosso elemento descomplicado aqui, fazer um bate-bola legal. Para a gente mandar bala nisso. Suplementação na veia. Viável ou balela? Super viável. Hoje em dia, cada vez mais. Se você pudesse, às vezes, orientar ao paciente, esperar paliativamente, ajustar todos os níveis, inclusive de eixo hipotalâmico, só com ajuste de dieta, sem suporte injetável, você acha que isso seria uma terapêutica realmente integral? Não. Hoje em dia nós temos essa possibilidade justamente para que nós possamos ter uma resposta mais rápida, né? Está disponível. Se está disponível, para que deixar o paciente sofrer, né? Não tem porquê, né? Não tem. E agora, até para quem ainda não sabe,
uma das últimas normas que saiu do Conselho Federal de Farmácia é que o farmacêutico ele tem autonomia do injetável. Óbvio que dentro da sua atuação, Das tá, suas pessoal? especialidades. Então, hoje, o único farmacêutico que pode realmente comprar, fazer a aquisição e a aplicação é o esteta. Sim. Porque ele tem a atribuição de fazer essa injeção e de conseguir. Só que a estética, querendo ou não, ela depende do nicho integrativo. Se a gente pensar que o tricologista também pode comprar o capilar, né? Do Eu capilar. entendo nessa resolução que sim. Pelo menos tem uma brecha para espessamento. Sim. Mas se for um EV, onde eu Não, estou EV entregando um silício, Não, será que não. ele consegue Um ID, pleitear? não. Aí a gente não pode nem vender, né? É. Mas um capilar, um ID, um intradérmico, um tricologista... Porque agora a habilitação de tricologia... Saiu ano passado. Saiu ano passado. Então, eu entendo na resolução 760 que a gente tem essa brecha, sim. Mas os farmacêuticos começaram a se confundir um pouquinho com essa resolução, achando que todos os farmacêuticos, sem especialização, podem tudo. Acho que você deve receber essa dúvida. Isso, porque eu peguei para ler a norma. E é tão rápida. Feliz. E daí eu terminei a norma assim, falando, gente, não ficou claro quem é que prescreve. A gente tá macaco velho de conselho. Sim. E vocês, então, de vigilância sanitária batendo na porta, sabe que não é assim. Sim. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem. Eu falo que, olha, se você for esteta para pensar nisso que a gente conversou hoje, nessa imunidade EV ou intramuscular, se você não conseguir promover isso como sendo primariamente formação esteta, não vai conseguir. O biomédico tem hoje também já as especializações, inclusive em esporte, que pode também fazer a aquisição e compra. E acho que a enfermagem agora também já entrou nessa, né? Sim. A estética. Fisioterapeuta também está com bastante liberação. A biomedicina está com uma restrição de EV. Tem uma nota técnica que o conselho mesmo restringiu o EV para biomédico. E restringiu de maneira que eu não concordo. Mas um dia a gente coloca Exatamente. esse termo Infelizmente, o próprio conselho, o CRBM, fez isso. CFBM, né? Mas os demais, enfermeiro, fisioterapeuta, todos os demais conselhos aí estão liberados para fazer aquisição. Galera, então, se capacitando, entendendo, ou se ficou uma dúvida, aciona o núcleo de orientação farmacêutico do seu parceiro de injetável, porque a gente precisa de vocês aí do outro lado para que a gente não coma bola aqui deste lado. Para quem quiser entender um pouquinho mais, te procurar nas redes sociais, conta aqui pra gente onde que iremos lhe encontrar. Bom, podem entrar em contato com o próprio Instagram da Farmatec, pedir para entrar em contato comigo. Tem meu Instagram também, o Instagram da Farmatec é @Farmatec, o meu Instagram é @ClínicaTerapic. E eu vou pedir para o pessoal aqui da produção deixar o WhatsApp da Farmatec para entrar em contato com os consultores de vendas. Farmatec é uma das nossas apoiadoras aqui, tá, pessoal? Então, lembrando que se você for profissional autorizado, falou que viu acontecer por aqui no Descomplicast, provavelmente você vai ter um benefício lá dentro. Exatamente, é isso aí. Bárbara, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse convite, ter participado e trazido esse tema que precisa ser descomplicado cada dia mais, até porque o nível tecnológico e de novas coisas chegando no mercado só cresce. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui e uma delícia, assim, muito gostoso estar aqui batendo esse papo com você e trazendo informações tão importantes para o pessoal técnico, né? E descomplicando, né? Um assunto tão importante e relevante. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E descomplicando para o técnico, descomplicando às vezes se você não é técnico também aí, a nossa ideia é tentar colocar um ponto de conhecimento comum. Por isso que eu digo que esse projeto, nosso Descomplicast, é feito sim por muitas mãos. E uma das mãos são de vocês aí do outro lado. Portanto, se ficou dúvida, se algo não está claro, manda mensagem, interage, comenta, dá o seu joinha aí. Se der também o não gostei, fala por que não, porque daí a gente melhora
para o próximo. Afinal de contas, perfeito é Deus, né, galera? Só que a gente tá bem longe disso. Então, vamos fazer acontecer. Descomplicast veio, vai ficar e vai ampliar para conseguir realmente deixar tudo claro aí para vocês. Então, meu muito obrigado para todo o pessoal que está aí do outro lado assistindo, da técnica e, claro, dos nossos patrocinadores. Lembrando que desçam no roteiro de descrição do vídeo, que sempre que tiver alguma promoção, alguma bonificação, algum brinde especial deles, vai constar lá. O nosso Descomplicast vai ficando hoje por aqui e até a nossa próxima edição.